Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? Essa é a pergunta que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro nos investimentos em criptoativos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro e por aqui nos alinhamos à análise técnica e de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, como já de costume, eu vou estar analisando o Bitcoin, estar analisando o sentimento do Bitcoin nesse momento e tentar entender se são as grandes instituições estão interessadas em comprar novamente, né, se os grandes players voltaram a comprar, se as sardinhas estão vendendo, se elas estão comprando. Isso é um fato extremamente relevante para a gente que investe e quer pensar como os grandes players. Vou estar analisando também o índice de liquidação, as regiões que o preço tende a ser atraído para buscar liquidez agora no curto prazo, no médio prazo. Vou também estar trazendo aqui se estamos tendo aumento de open interest, queda de open interest, está tendo um interesse nesse movimento de alta. Enfim, vamos tentar entender, será que realmente agora o Bitcoin está com gás, né, está com fôlego para atingir novos patamares ou está fazendo apenas um pullback para nos devolver mais quedas aí nos próximos dias? No final do vídeo, vou estar falando também um pouco aqui sobre a macroeconomia, sobre alguns dados que tivemos hoje, isso é muito importante aí para o Bitcoin, para o cenário de investimentos, né, porque todo mundo está de olho nessas possíveis mudanças do presidente do Fed, o Donald Trump denunciando o Jerome Powell, né, por conta de, enfim, diversos fatores que eu vou estar abordando aqui no vídeo. Então, sem mais delongas e sem vinheta, bora para a análise de hoje. Quero já estar começando aqui com vocês falando sobre esse gráfico. Esse gráfico do TRDR, ele me mostra as regiões em que está tendo compra dos grandes players e das sardinhas, né? Basicamente, quem me acompanha aqui já no canal sabe que esse gráfico ele representa as ordens acima de 100k de dólar e nota que nos últimos dias, praticamente desde o dia 9 de janeiro, nós tivemos um aumento interessante que não tínhamos há alguns dias, né? Esse é o gráfico de uma hora. E nota como teve bastante compra nessa região aqui do preço de 89 mil dólares, próximo ali, um pouco abaixo ali, próximo um pouco abaixo dos 90 mil dólares, houve um bom interesse, né, dos grandes players, e o fato foi inverso com as sardinhas. As sardinhas estão vendendo todo esse movimento de alta. E eu já tinha trazido aqui, eu sempre trago aqui a importância desse movimento, né? De que nós precisamos que volte o interesse, os grandes players voltem a se interessar pela compra e eles estavam abrindo mão das suas posições já de algum tempo. Se eu voltar o gráfico aqui, há umas semanas, alguns dias, nós estávamos vendo basicamente somente os grandes players vendendo bastante, enquanto as sardinhas estavam comprando. Quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto esse gráfico é relevante, o quanto isso é prejudicial para uma alta. E note que a partir daqui, ó, por volta dessa região também, ó, dos 90 mil dólares, as sardinhas começaram a vender bastante, ó. E em seguida teve um aumento das compras dos grandes players, né? Então, basicamente, para eu continuar acreditando nesse movimento de alta, eu preciso que esse gráfico continue nesse padrão, que as grandes instituições continuem a comprar e as sardinhas continuem negativo. Então, esse gráfico para mim é extremamente importante, eu gosto muito dele. Esse padrão está bullish, está muito positivo, mas para que ele continue, para que eu continue acreditando em um movimento de alta, eu precisaria de analisar o gráfico aqui do CoinAlyze. Eu gostaria de estar vendo mais aumento de Open Interest com esse movimento de alta, né? E nós não estamos tendo. O preço desde então, desde as regiões que atingiu ali, as regiões acima, próximo ali dos 94, 95 mil dólares, né? O Bitcoin, ele não teve uma continuação da alta, né? Não teve uma continuação de aumento de Open Interest. Basicamente, aqui nas regiões dia 5 de janeiro, o preço estava subindo, né? E teve um aumento bem bonito, né? Foi uma valorização interessante, mas no momento que chegamos nessas regiões dos 94 mil dólares, nós começamos a ter queda de Open Interest, como a gente pode ver no gráfico abaixo aqui. O Open Interest começou a cair. E depois o Open Interest até voltou a subir um pouco, mas não estava alinhado com o aumento do preço. Então, basicamente, analisando aqui no tempo gráfico, acho que do diário para ficar um pouco mais fácil, é nítido que nós, de fato, estávamos sim tendo um aumento de Open Interest legal, né? De alguns dias, basicamente desde as regiões próximas dos fundos ali, nós voltamos a ter aumento de Open Interest mais ou menos ali na casa dos 85 mil dólares, 86 mil dólares, o preço voltou a ter um movimento de subida com também um aumento significativo de Open Interest, estava bonito, porém, nos últimos dias, nota que após atingir essas regiões aqui, ele começou a devolver, né, e o preço não está conseguindo ter a manutenção da alta que estava tendo, que chegou até a casa dos 95 mil dólares, justamente por conta dessa queda de Open Interest. Então, para eu ficar realmente positivo e acreditar que vamos voltar para as regiões 94 mil dólares, 95 mil dólares, romper essas regiões para testar regiões mais significativas acima, eu preciso que tenha um aumento de Open Interest e nessa região não estamos tendo. Então, ao meu ver,
essa alta ainda não está alinhada com todos os indicadores de sentimento, mesmo eu estando gostando bastante desse gráfico que os grandes players, né, as ordens até acima de 100k, estão voltando a se interessar pelo preço, estão comprando novamente, mas ainda assim eu preciso que haja confirmação de outros indicadores como esse, o Open Interest. Os longs e shorts ainda está alto, né? Nós estamos quase 2 longs para cada short, praticamente. Nós estávamos bem pior, estava 3 long para cada short, corrigimos, voltamos aqui praticamente um long, né, para cada short, ficou no 0 a 0 ali, mas voltou a subir. Então, ainda está bem indeciso o mercado nesse padrão entre os apostadores de alta e apostadores de baixa, né? Basicamente, essa guerra de alavancagem. Então, eu quero ver mais queda de longs e shorts nesse momento. Nós estamos tendo uma queda legal, nós estamos na casa aqui de 1,5 long para cada short, isso é legal. Com esse aumento do preço e com os long e short caindo é positivo, mas eu preciso de ter mais entrada de open interest. Quando eu analiso as regiões de liquidação do preço, antes de mais nada, eu quero deixar um convite para vocês aqui. Se vocês não se inscreveram no canal ainda, se vocês não me seguem aqui, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Para vocês isso não custa nada. Deixar um like aí, um feedback aí para a análise, mas para mim é de grande valia, vai me ajudar bastante. Então, eu recomendo fortemente que você se inscreva no canal. Se você está gostando do conteúdo, é um conteúdo que eu tento trazer totalmente atípico do que a grande maioria das pessoas trazem no cenário de investidores de criptomoeda. Basicamente, as pessoas sempre trazem price action ou até mesmo um pouco de análise técnica ou análise de sentimento, mas eu sempre procuro entregar um pouco mais do que todos eles entregam, então é bem trabalhoso produzir conteúdo. Então, eu peço de coração mesmo que vocês se inscrevam aqui, se ativem esse sininho das notificações. Para vocês não vai significar nada, né? Não vai custar nada, mas para mim vai me ajudar muito e eu tenho certeza que esse canal vai crescer demais e quando ele tiver lá milhões de seguidores lá, de inscritos, vocês vão poder dizer que se inscreveram aí, foram um dos primeiros 1000 que se inscreveram aí no canal, beleza? E me siga nas redes sociais também, monetize seu dinheiro, underline, no Instagram, no TikTok. Lá eu sempre estou postando também análise de valor que eu tenho certeza que vai acrescentar demais aí nos investimentos de vocês aí e na tomada de decisão do dia a dia. Legal? Então, para dar continuidade, eu analiso pelo CoinGlass, eu vejo esse índice de liquidação em massa que ocorreria se o preço do Bitcoin atingisse determinado preço, né, determinada região. E basicamente essa região de 86 mil dólares tem muita liquidez, então eu ainda acredito que existe uma boa probabilidade do preço voltar para essas regiões, porque se ele voltasse para essas regiões aqui, nós teríamos praticamente meio bilhões de dólares de alavancagem, basicamente meio bilhões de alavancagem de liquidação dessa galera alavancada em long, né, que ficaram muito otimistas após esse movimento de alta do Bitcoin. Então, essas regiões de liquidez, elas tendem a atrair o preço. Esse é o gráfico do mês, quando eu pego de 3 meses, né, eu consigo enxergar também, ó, nota que é muito significativa essa região aqui, ó, a gente consegue ver na parte direita e consegue ver nessas regiões. E na maioria das vezes que o preço atinge, ó, nós estávamos trabalhando abaixo e veio aqui e atingiu essas regiões 91 mil dólares. Nota como essas regiões, quando nós estamos abaixo, elas representam uma resistência, porque quando nós subimos, nós voltamos para retestar ela e estamos basicamente brigando ainda nas regiões de 91 mil dólares, né, um pouco acima. Então, é exatamente essa região onde tinha muita liquidez. Então, quando nós estamos abaixo, elas representam resistência, mas também representam um movimento de imã que atrai o preço até essas regiões. E quando nós estamos acima, elas também representam um imã, né, que atrai o preço e atua também como suporte. Então, eu acho que seria um movimento interessante para quem não está exposto no mercado, se expor nessas regiões, 86 mil dólares, né, que seria um bom ponto de entrada. A casa dos 88 também tem já uma quantidade significativa aqui, tem meio bilhões aqui também em liquidação, né, pelo menos analisando por esse gráfico aqui do 3 meses, mas aqui onde tem mais quantidade mesmo e mais relevância segundo o gráfico, é uma região mais quente, porque se é um mapa do calor de liquidação, ainda seria nessas regiões dos 86 mil dólares. Fato é, acima também existe essas regiões, né, de busca, de interesse de liquidação. Também temos regiões importantes ali, próximo da casa ali das 96, 97 mil dólares, até aqui na casa dos 95, mas eu ainda acredito que existe uma boa probabilidade que antes que o preço, de fato, ou rompa os 97 mil dólares, quem sabe os 95 mil dólares de agora, eu ainda acredito que ele tende a buscar liquidez nas regiões mais abaixo. Eu acredito, analisando até mesmo no gráfico do Bitcoin, eu consigo acreditar que vai acontecer esse movimento de lateralização para buscar liquidez para ambos os lados. O preço do Bitcoin ele teve uma queda muito forte, né? Depois de 107 mil dólares, quando formou o pivô de baixa aqui nas médias de 200 período do diário, né? Inclusive, nós, se traçarmos a região de Fibonacci, nós estamos tentando se manter acima do 0,382. É o primeiro fator importante para estancar toda essa sangria de queda, né? Analisando aqui no curto prazo, no diário, no médio prazo. E então, após movimentos muito forte assim de queda, o preço tende a buscar liquidez para ambos os lados, ele tende a se lateralizar, né?
e ele busca liquidez tanto acima como busca liquidez abaixo. Então ele estava nesse padrão de aperto, né, de lateralização com fundos, né, com fundos e topos fundos e topos, né, se apertando até o momento que rompeu para cima, buscou essa liquidez, essa região dos 91 mil dólares, como eu mostrei aqui, ó, no CoinAlyze, era essa região aqui, ó, dos 91 mil dólares, ele buscou essa liquidez, e eu acredito que existe uma boa probabilidade que ele volte para buscar liquidez nas regiões mais abaixo. Essas duas regiões que eu deixei marcado aqui no gráfico, que é a região dos 88 mil dólares, é um gap de alta no Bitcoin, que o preço, ele, devido à euforia aí de um final de semana, o Bitcoin ele abriu em alta e abriu com esse gap aqui. E a grande maioria das vezes que esses gaps de alta são formados, existe uma grande probabilidade do preço vir buscá-los novamente e fechá-los. Então, essa região dos 88 mil dólares entra em confluência com aquela região de liquidez que eu mostrei no CoinGlass e também entra em confluência com esse gap de alta, né? Assim como eu também deixei marcado no gráfico aqui essas regiões dos 86 mil dólares, que é as regiões do CoinGlass também que existe muita liquidez. E entraria em confluência também com esse price action, esse padrão de lateralização do Bitcoin. Na maioria das vezes ele busca liquidez acima, como ele busca liquidez abaixo. Esses triângulos simétricos eles tendem a romper para ambos os lados. Então eu ainda acredito que existe essa possibilidade. Não quer dizer exatamente que vai acontecer agora, o preço, quem sabe, pode até vir testar regiões mais acima dos 95 mil dólares, ou quem sabe em padrões mais extremos próximos ali dos 100 mil dólares, mas eu ainda acredito que existe sim a probabilidade de uma busca de liquidez nessas regiões, analisando o gráfico da forma que está atualmente. Todo esse movimento aqui de liquidação, eles também podem sumir, de repente, se o preço voltar a subir, basicamente as pessoas que abriram long nessas regiões, realizar posições, vender posições em um movimento de estresse do preço, em um movimento de uma queda mais agressiva que assustem o mercado, essas pessoas vêm abrir mão das suas posições antes de ser liquidada, né? Mesmo porque isso aqui são análises, né, de probabilidades estatísticas da ferramenta. A ferramenta não tem acesso direto ao tipo de informação de liquidez, de liquidação das corretoras, por exemplo, né? Mas são com bases de dados estatísticas da ferramenta. E são estatísticas bem assertivas, tá? Quando eu analiso, ainda para concluir aqui essa parte do CoinGlass, eu consigo ver também nessas regiões aqui, ó, muita alavancagem nas regiões de 86 mil dólares. Esse gráfico mostra as alavancagens de 10, 25, 50 e 100 vezes. Basicamente, se o preço voltasse para essas regiões dos 86, nós teríamos mais de 3 bilhões de liquidação, né, nas regiões da faixa de preço. Do mesmo jeito que quando eu analiso a Binance, a OKEx e a Bybit, se voltasse para essas regiões 86, eu teria 9 bilhões de liquidações nessas corretoras, então é muito dinheiro, né, preso nessas regiões, por isso que eu acredito que existe sim a probabilidade. E se de fato isso acontecer, eu vou estar fazendo boas compras, porque eu tenho um caixa separado para fazer compras desse movimento de queda, mas se por algum motivo esse movimento não se concretizar e por conta de uma euforia do mercado, por conta de alguma notícia, por conta de alguma baleia que queira que o preço não volte para essas regiões e o interesse volte das grandes instituições em adquirir mais bitcoins já nessa faixa de preço e o preço voltar a subir, eu também vou estar contente, vou estar positivo em realizar posições que eu ainda estou exposto, porque é sempre importante você, independente da sua análise, você ter um capital exposto no mercado para que se o preço voltar a subir, você não querer entrar em um movimento de FOMO, e se o preço cair de uma maneira muito agressiva, você também não entrar no FUD, vender as suas posições e de repente vender num fundo porque você não tem mais caixa. Então não se trata, como eu sempre trago aqui, não se trata de você adivinhar para onde o preço vai, se trata de você ter um caixa e uma tática de investimento para que se o preço atingir regiões superiores, você poder realizar lucros, e se o preço vir entregar quedas e o mercado entrar em pânico, você também poder fazer boas compras, você poder fazer boas aquisições. Então, eu estou ainda bem exposto em Solana, eu tenho praticamente 25% do meu capital exposto em Solana, e eu gostaria de estar realizando, caso o Bitcoin venha vir romper essas regiões dos 95 mil dólares, quem sabe chegar próximo das regiões ali dos 100 mil dólares, eu voltaria a começar a vender alguma parte dessas minhas posições em Solana. É óbvio que tudo isso é alinhado com o análise de sentimento, então eu analiso diariamente para saber como é que está o ânimo do mercado, e se eu tiver gatilhos para estar realizando posições Solana, eu vou estar realizando também. Mas como a minha exposição é apenas 25% do meu capital, eu ainda tenho 75% de capital para estar me expondo caso o Bitcoin venha a cair, então eu estou bem tranquilo nesse movimento aí, se o Bitcoin voltar a entregar quedas. Mas se ele voltar a subir, eu também vou estar contente, porque eu tenho uma posição que eu acredito que se o Bitcoin se valorizar, a Solana vai se valorizar muito mais e eu vou poder ter bons resultados também. Eu particularmente não costumo analisar
as altcoins assim com muita frequência, nem trago esse tipo de análise no canal, porque basicamente o que rege o mercado é o mercado de criptoativos, é o Bitcoin. Então, se você analisar o Bitcoin e ele está num padrão bullish, obviamente as altcoins vão estar no padrão ainda mais bullish. Via de regra, o Bitcoin sobe 1 ou 2%, as altcoins sobem 4 ou 5%. Né? Do mesmo jeito que se o Bitcoin cair 2%, as altcoins caem 5%, caem, sofrem mais. Legal? Então, para finalizar o vídeo, eu vou estar analisando essa região não, essas notícias que tivemos hoje. O PCE veio muito bom, não, PCE não, desculpa, gente, o CPI, né? O CPI, ele veio muito bom, ele veio abaixo do esperado, né? A inflação está aparentemente em um certo controle, eu acredito que o Fed está observando isso, né? O, a taxa de desemprego, os dados do mercado de trabalho está esfriando, está muito frio, então eu ainda acredito que o Fed vai acabar cortando ainda 0,25 nos 3 primeiros meses mesmo com a grande maioria das pessoas não acreditando nisso. Quando eu analiso aqui pelo site do Polymarket, ó, 90% das pessoas, 96% acredita que não haverá corte em janeiro, assim como em março, ó, 70% acredita que não haverá e 70% também acredita que não haverá. Então o mercado basicamente precificou os 3 primeiros meses, né? Então, como o Jerome Powell vai estar até maio, praticamente os 5 primeiros meses do ano não haverá corte de juros. O mercado já precificou isso. Então, se de fato algumas notícias colaborarem em o Fed mudar de opinião em relação a isso, porque basicamente o Fed deixou claro, o Jerome Powell deixou claro que ele iria cortar juros dependendo dos dados. Sinceramente, os dados estão vindo a contento, está vindo abaixo até do esperado, assim como o mercado de trabalho está precisando um pouco mais dessa injeção de ânimo, que está caindo muito, está resfriando bastante. É, essa métrica que saiu hoje do CPI não é a favorita do Fed, a favorita do Fed é a da semana que vem, que vai sair, né, o PCE. Embora esse PCE aqui é o de novembro, sinceramente eu procurei aqui o de dezembro, eu não achei, mas eu acredito que essas informações já vão ser bem relevantes e já vai trazer aí alguns insights para nós começarmos a precificar um possível corte. Quem sabe não agora em janeiro mesmo, porque tudo ainda está muito em cima, mas quem sabe em março ou até mesmo na última reunião ali do Fed em abril, né, do Jerome Powell ainda no poder, quem sabe haja mais um corte. E toda essa galera que está extremamente negativa vai começar a ficar mais positiva, né, e vai voltar um FOMO para o mercado, e eu acredito que isso pode trazer boas valorizações para os ativos de risco. A prata está extremamente valorizado, o ouro está extremamente valorizado. Quando eu analiso aqui nesse gráfico aqui do TradingView, tá bizarro essa valorização desses ativos. A prata mesmo, deixa eu procurar aqui, a prata mesmo está incrivelmente alta, né? Está em patamares históricos aqui, está totalmente sobrecomprada, né? Quando nós analisamos aqui essa ferramenta esse RSI, ele está sobrevalorizado no mensal, está em patamares históricos. Quando eu olho no mensal, esse aqui é o semanal, né? Quando eu olho o mensal, está em níveis absurdos, eu acho que nunca houve esses níveis, né? Pelo menos pelo que eu olho aqui, o mais próximo possível, pelo menos até 93 aqui eu não estou vendo nada igual, né? Então o RSI está extremamente quente, está extremamente sobrevalorizado. E qualquer movimento de correção desse ativo pode trazer um capital, pode fazer essa transferência de capital desses ativos, né, que estão sendo considerados ativos de segurança agora no momento, para os ativos de mais risco, né, como o Bitcoin, por exemplo. Então, eu acredito que qualquer movimento de correção, qualquer movimento de retração desses ativos, esse aqui é o gráfico do ouro, ó, está em níveis totalmente extremos também, e todas as vezes que ficou assim, ó, muito sobrecomprado, ó, note que isso aconteceu nessas regiões aqui, ó, ele trouxe uma queda que fosse momentânea, mas houve um resfrio no RSI, ó, que ele saiu dessas regiões aqui e voltou para as regiões de fundo, pelo menos 30% ó, de desvalorização. Isso em um cenário mais conservador, porque ele teve essa correção, né? E depois ele voltou a subir, mas foi basicamente 30% de um capital desse ativo indo para ativos de risco, e depois ele voltou a subir de fato, mas aconteceu isso também mais à frente, ó. Aqui em 2008, ele veio e teve essa correção, mais 30%. Isso em um cenário mais conservador. Se for pegar um cenário mais expansivo, como foi aqui em 2011, nota como ele caiu aqui ó, em pelo menos 50%, né? Porque foi essa região que o RSI também estava sobrevalorizado. Então eu acredito que essa correção está iminente. Ó. Aqui em agosto também tivemos 25% de desvalorização do ativo, né, frente ao dólar, por exemplo. Então eu acredito que esse gráfico está extremamente sobrevalorizado, né? E eu acredito que existe a chance sim, quem sabe, de um movimento de correção
poderia, quem sabe, trazer uma valorização a mais para os outros ativos. Basicamente, se o ativo voltar para uma correção totalmente saudável, já seria 23%, ou quem sabe numa retração de ouro aqui, 0,618, seria 40%. Então, eu acredito que esse capital pode estar sendo direcionado, né, quem sabe, para o Bitcoin, porque quando eu analiso também o Bitcoin, esse padrão com o ouro, o Bitcoin, ele está em uma região também, ele estava numa região de lateralização, né? Ele estava nessa região de lateralização, que eu trouxe aqui no canal também, formando os topos e os fundos, ele veio se apertando, ele rompeu para cima, e eu também acredito que existe uma boa probabilidade, da mesma forma que ele rompeu para cima, ele voltar para as regiões abaixo também para captar essas liquidez, né, que esses padrões de equilíbrio ele tende a romper para ambos os lados, e seria basicamente essa remoção do capital que está em ouro para esses ativos de risco um pouco considerado ativos mais voláteis, é assim como aconteceu aqui em 2022 também, né? Em dezembro de 2022, que o RSI também estava sobrevalorizado e basicamente ele veio resfriando e foi uma transferência de capital desse ativo para o Bitcoin. Basicamente aqui, que foi o início, inclusive, do nosso bull market, né? No início de 2023, final de 2022, houve essa saída de capital do ativo do ouro, né? E o ouro se desvalorizou frente ao Bitcoin em pelo menos aqui, ó, pelo menos, vamos analisar, pelo menos 80%. Então, é isso que eu sempre tenho trazido aqui no canal. Eu acredito que o Bitcoin, as pessoas estão ainda subestimando o ativo, né? As pessoas estão superestimando a prata, o ouro, elas sobrevalorizaram realmente nos últimos meses. Mas eu acredito que esse padrão já aconteceu alguns dias atrás, né? Alguns meses atrás, há tempos atrás, em que esses ativos se valorizaram mais que o Bitcoin, mas no longo prazo o Bitcoin ainda saiu se performando muito mais. Eu acredito que podemos estar diante desse movimento alinhado aí com, quem sabe, a troca do presidente do Fed. O Donald Trump vai colocar alguém mais alinhado, mais voltado para o corte de juros. Então, eu acho que tudo isso daí pode sim favorecer em um 2026 positivo. Por mais que agora no curtíssimo prazo o Bitcoin está numa região complicada, existem regiões ainda de liquidez abaixo. Eu acredito que ainda existem essas regiões que busca, que venha, quem sabe, liquidar os apostadores de alta agora. Mas no longo prazo eu ainda acredito que o Bitcoin está numa região muito importante, está numa região muito boa de compra. E eu acredito que o risco-retorno já está considerável. Legal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dá o like aí, me ajuda demais. E me acompanhe diariamente nas minhas análises. E a gente se vê numa próxima análise, beleza? Até mais.